Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, ouvintes do Jornal Integração, boa tarde, internautas, boa tarde, telespectadores, boa tarde, equipe do Jornal Integração, aqui coordenada pelo companheiro Marden Lopes, Rafael Oliveira e o nosso amigo Marçal, lá ouvindo, captando lá as mensagens dos nossos internautas, e a todos vocês, uma boa tarde. E fico feliz, o Marden, ouvintes, internautas, telespectadores, porque eu vi aí o finalzinho da entrevista do deputado Danilo Forte, e cada vez que se ouve uma mensagem do deputado, ele está sempre nos trazendo a esperança, nos trazendo a motivação, nos dando força e lutando pelos interesses da nossa região, e em particular aqui da nossa querida Itapajé. E fico muito feliz em ter participado aí, e ouvir, aliás, digo melhor, essa entrevista do deputado Danilo Forte fazendo essa prestação de conta, que ele sempre faz. Eu acho que isso é um gesto de desprendimento, diferente de pessoas que passam 4 anos, vêm de 4 anos. O Danilo vem de 4 em 4 dias que o deputado Danilo está dando a sua mensagem, está dando aqui a sua participação, mostrando o seu interesse, a sua luta, o seu compromisso com as pessoas que votaram ou que ele tem como representação os municípios, que ele defende. Então, não deixe de ser altamente esclarecedor e extremamente bom para a gente ouvir o deputado Danilo Forte, baseado no seu conhecimento, na sua determinação, no seu compromisso. Hoje, apesar de estar no segundo mandato, ele tem a experiência e o relacionamento de quem tem 20, 10, 15 legislatura. Isso demonstra a competência e a dedicação que ele tem por esses mandatos que a sociedade delegou. Não, inclusive, quando o senhor fala que ele parece ter uma bagagem já de 15, 20 anos, há muitos deputados da nossa bancada cearense que têm esse tempo de mandato e que nunca presidiram sequer comissões secundárias, quanto mais comissões importantes que já foram presididas pelo deputado Danilo. Perfeito, isso é importante. Foi relator do orçamento. Foi relator do orçamento. Não, ele tem se metido em determinadas situações, de certas formas críticas, como é a história aí dessa PEC 241, que quando passa para o Senado muda para 55, Isso. Então, a mudança aí, a gente ficou, mudou o número da PEC. Não, é porque quando vai para o Senado, muda o número da PEC. A PEC agora é 55 porque mudou para o Senado. Mas, em alguns momentos, o deputado tem que enfrentar, principalmente o corporativismo, as pessoas menos avisadas, ou mal orientadas, que não enxergam exatamente a importância da crise que nós estamos passando. Nós estamos passando por uma das crises mais severas, eu dizia, semelhante apenas a de 29, que foi o crash da Bolsa de Nova York. Essa é uma das parecidas, Está um pouco menos porque nós temos mais colchões sociais que atenuam o sofrimento que não existia naquela época. Mas com certeza a gravidade do momento que nós estamos passando é semelhante ou até mais grave do que aquela época. E, logicamente, que alguns remédios amargos precisam ser prescritos, ser recomendados. Agora, nós não vamos esquecer que mesmo com esses remédios amargos, a qualquer momento eles podem ser mudados, paralisados, suspensos. Até porque, imaginando-se que 20 anos, haverá quantos governos federais? Pelo menos 4 eleições. Não sei se haverá repetição do mesmo. Mas são 4 novas eleições. E com certeza, ninguém tenha medo nem receio que se houver qualquer
achatamento ou sacrifício da classe menos favorecida, com toda certeza isso será transformado, será atenuado, será mitigado. Agora, que hoje nós precisamos tomar uma decisão, uma iniciativa, eu nunca tive nenhuma dúvida e sempre falei, sempre defendi essa passagem. Logicamente que quando você diz que vai sacrificar a área A, B, C ou D, na realidade isso não existe, essa obrigação. Quando você diz que vai estabelecer um teto, tanto pode diminuir o teto do investimento, como pode diminuir o teto de uma determinada área A, B, C ou D, que não as áreas que as pessoas tanto repetem que vai sacrificar a saúde e a educação. Estas são as duas áreas que as outras podem serem sacrificadas, mas essas duas com certeza não serão. Bom, inclusive é bom esclarecer que é um teto geral, ele não limita por áreas, não, né? De maneira nenhuma, é o teto geral. Eu tenho 100 mil, eu só posso gastar 100 mil. Agora, se eu vou gastar 20 mil com o mercantil, 20 mil com o carro, 10... Não, aí a diferença é que você pode fazer qual é o setor que você vai reduzir. Acho que seria muito interessante fazer um comparativo com o orçamento doméstico. Perfeito, né? É isso. Você tem um orçamento geral, um pai de família, mãe de família, tem um orçamento geral e quando esse orçamento está diminuto, quando há necessidade de cortar gastos, você não vai cortar na comida, não vai cortar na escola, você corta no supérfluo. Claro. O lazer, o cinema, você vai deixar de ir à praia. Comer fora de casa. Comer fora de casa. Agora, o essencial é preservar. Claro. Né? A escola da criança, é o plano de saúde do menino que tem um probleminha e tal. Então, esses serão preservados. A mesma coisa será feito no orçamento federal. Perfeito. E como eu falei no início, nos alegra muito essa notícia de 18 milhões de reais que já estão garantidos no orçamento de 2017 para a continuidade dos investimentos nas universidades federais e, claro, com prioridade para o campus da UFC em Itapajé. Pois é, contrariando mais uma vez a história de que a educação vai ser comprometida ou sacrificada. Daí uma demonstração, o deputado Danilo dando esse exemplo, né, conseguindo mais 18 milhões, 3 milhões vai ser lá para o Walter Cantilho, né, que é uma ampliação do Hospital Walter Cantilho, o Hospital da Faculdade de Medicina do Estado do Ceará, e os 15 milhões serão exatamente para a conclusão dessas novas faculdades, né, federais aqui no Estado do Ceará. Itapajé, que tem uma necessidade maior, e Russas e Crateús, se eu não me engano, que são coisas muito pequenas, são coisas pontuais, porque elas estão quase com 98% concluídas. Então, é uma demonstração, mais uma vez, de compromisso com o nosso município, é compromisso com a educação, é compromisso com esse projeto do nosso grande Zé Maria Melo, que nós não podemos deixar de falar, quando falar em Universidade Federal do Ceará, no Itapajé, não esquecer esse nome, Zé Maria Melo, que foi um baluarte, e nós gostaríamos, né, de estar exatamente bem com saúde para coroar esse sonho maior do Zé Maria, que foi abraçado pelo deputado Danilo Forte, de uma maneira assim bem forte, bem eficaz, e está demonstrando aí que os resultados, né, as consequências já estão vindo, né, para a conclusão desse equipamento extraordinário que vai ser a Universidade Federal do Ceará. Bom, doutor Bastos, passando para a pauta, ainda na pauta local, na verdade, nós falamos aqui na última semana sobre a repatriação de recursos que foram mandados irregularmente para o exterior, e nós tivemos na última terça-feira informação divulgada pelo próprio governo federal de que teriam sido arrecadados somente em imposto de renda 50,9 bilhões de reais. Esse dinheiro seria rateado entre estados e municípios. Nós fizemos uma rápida pesquisa no site da Confederação Nacional dos Municípios e, segundo a CNM, o município de Itapajé deveria receber R$ 1.889.000. Irauçuba, por exemplo, receberia
1.030.000. Deveria ou deverá receber? Deveria, porque nós tivemos informação já ontem, Triste, que esse dinheiro vai cair de 50 para cerca de 30 bilhões. Porque muita gente que fez o acordo de repatriação não trouxe o dinheiro. Então deve haver aí uma queda nessa receita. Quer dizer, deverá trazer em outro momento? Porque agora nós vamos ter, a partir de 2017, muito provavelmente, um novo momento, né? Que as pessoas vão poder ter uma nova oportunidade. Só que essas pessoas vão pagar multa, porque elas informaram que trariam o dinheiro e não trouxeram, né? Pois é. Aí... Então, nesse primeiro momento, esses recursos devem diminuir. Não serão mais de cerca de 1.900.000. Imagina que seriam 51 bilhões, vai baixar para 30, ou seja, vai ficar 60%. Então, se você fizer a mesma proporção aqui no caso do Itapajé, 1.800.000 vai ficar em torno de 1.080.000 reais. O que, querendo ou não, ainda é. Mas para você ver como oferta de pobre, né? Aliás, promessa de pobre dura pouco, né? Alegria de pobre dura pouco. Alegria de pobre dura pouco, né? Com certeza seria um lenitivo, né, no momento crítico para as prefeituras, principalmente para as prefeituras do Nordeste, né? Aí em Campanas do Ceará, né? Que nós estamos passando por um período crítico de seca. Né, seria muito interessante. Agora, para mim foi uma tristeza essa diminuição aí dessa repatriação. Mas 12 governadores já entraram, já prometem que entrarão no STF com ação na Justiça, porque eles querem também o seu quinhão das multas, o que vai ser repassado aos estados e municípios apenas o que decorre do imposto de renda. A multa de 30% sobre o... Na realidade é assim, Omar, é 15% de imposto e 15% de multa. Ou mudou aí também? Não. De acordo com a CNM, os municípios e estados receberão apenas sobre o imposto de renda. Então, as multas ficarão apenas para o governo federal. 15%, praticamente a metade. Porque a penalidade, as penalidades aí de quem tinha dinheiro fora para trazer, era 15% de imposto e 15% de multa. Né? Então, a divisão vai ser só desses 15%, que é uma vergonha, é lamentável, é triste. Mas 12 governadores já querem também participar desse outro 30%. E é justo, não, sem dúvida nenhuma. Então, o Marden, não é questão de não terem repatriado esse dinheiro. O problema é que o governo não está mais querendo dividir o bolo. Mas também está querendo dividir só o arrecadado com imposto de renda. Não, mas houve uma redução também no montante repatriado. No montante repatriado. Nós vamos aguardar aí uma nova tabela da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, para que nós possamos novamente divulgar esses percentuais que o município de Itapajé e os municípios da região deverão receber. Então, no caso de Itapajé, de 1.800.000 deve baixar para 1.080.000 reais. É pouco, mas de qualquer maneira... A cavalo dado não se olha o dente. Não se olha os dentes. Muito bem. Bom, agora uma situação grave, doutor Bastos, que eu trago para a sua análise, é que no município de Itapajé, nós tivemos aqui durante a última semana reclamações diárias sobre um problema que acontece hoje no Hospital Municipal. Procuramos esclarecimentos com a diretora da FUSEC, Eliette Cruz. Ela, muito prestativamente, nos atendeu e explicou a situação. Trata-se da ausência de insumos, de material, já há muitos dias, há pelo menos 3 semanas, da ausência de material para a realização do teste do pezinho em recém-nascidos no Hospital Maternidade João Ferreira Gomes. E esse teste, segundo o Ministério da Saúde, deve ser feito até o 5º dia de nascimento. E é um teste fundamental para detectar uma série de doenças. Correto. E a Eliette informa que esse exame não está sendo feito porque o responsável pela distribuição dos materiais, dos insumos, é o Laboratório Central, o LACEN, que é um órgão ligado à Secretaria Estadual da Saúde. E não há data, não há prazo para que esses insumos sejam repassados. A responsabilidade é aí do Estado. É bom se isentar a nossa amiga diretora, né? Eliette Cruz, que não é culpa dela. Agora, eu pediria a você, Marden, para fazer um contato com a Secretaria de Saúde, né? Se for o caso, falar até com o Henrique Xavier. É um problema sério, né?
é uma atitude preventiva extraordinária que foi dado a oportunidade às pessoas que nascem, né, em hospitais públicos, mas também tem nos hospitais privados, claro. Infelizmente, eles não têm esse planejamento, né, de não deixar faltar. É o problema, o planejamento sempre dando esse esquinal nas administrações. Isso aí é lamentável. Agora é bom conversar com o Henrique Javi, o secretário, o diretor do LACEN, do Laboratório Central, saber o que é que houve, por que está faltando. Não se justifica, porque depois dos 5 dias, ele já perde a eficácia e a eficiência nos resultados. Não tem o mesmo resultado do que feito nos primeiros 5. Além do problema da logística, a criança vai para casa, depois volta, quer dizer, cria uma dificuldade, podendo já fazer durante, né, a passagem dele no hospital. Olha que coisa dramática e traumática. Então é bom se perguntar por que não tem sentido, nem tem lógica deixar faltar um insumo tão importante para a prevenção de doenças também importantes para os recém-nascidos. E nós vamos acompanhar, já estamos tentando entrar em contato com um representante da Secretaria de Saúde do Estado para que nos informe pelo menos uma previsão de quando nós teremos aí esses insumos disponibilizados para a Prefeitura de Itapajé. Importante lembrar que outros municípios do Estado também, infelizmente, passam por essa mesma situação, que é de falta desses insumos. Bom, doutor, eu quero trazer para a sua análise agora outro assunto que nós comentamos na última semana, assunto esse que até que para minha surpresa mobilizou um número incrivelmente grande de pessoas em todo o Brasil, mas sobretudo do Nordeste, que foi a decisão do STF de proibir as vaquejadas em todo o Brasil, alegando que havia maus tratos aos animais. Mas foi aprovado no Senado Federal um projeto de lei que institui a prática esportiva como manifestação cultural imaterial da nação brasileira. Isso significa dizer que isso passa a ser protegido por lei, a atividade passa a ser protegida por lei. Agora, os defensores da vaquejada tentam aprovar, o que vai ser mais difícil, evidentemente, tentam uma mudança na própria Constituição, em que eles tentam excluir a vaquejada, modificar o texto, excluir a vaquejada do maus tratos aos animais. Fato é que deve haver aí uma réplica dos defensores dos animais que certamente voltarão ao STF para contestar essa lei que institui a vaquejada como patrimônio cultural imaterial. Pois é, infelizmente já está na Constituição, né, a história dos maus tratos. Agora, eu falei aqui da última vez que nós tocamos nesse assunto, mas é a história da regulamentação. O problema do país é esse, se fazem leis aqui e deixa em stand-by, por quê? Porque não se regulamenta as leis. Olha, se você imaginar que nós temos ali no prelo de leis feitas, leis aprovadas, mas que não podem ser colocadas em práticas exatamente pela falta da regulamentação, é uma quantidade que você não tem nem ideia. A maioria das leis, eu acho que é feito mais ou menos isso. A sociedade faz uma pressão, aí os deputados se organizam, começam a fazer as comissões, fazem as leis, aí diz, esta lei será regulamentada futuramente, será por lei complementar. Só que eles não fazem as leis complementares que vão regulamentar. E a lógica o que é? Esta lei não poderá entrar em vigor, por quê? Porque falta a regulamentação. Então, o nosso Congresso Nacional tem esse mal desgraçado. Eles não conseguem completar a sua tarefa, que é o quê? Fazer as leis e trazer as leis complementares para regulamentar a lei criada. O que dá margem para o STF legislar. Dá margem, exatamente, Marden. Aí acham ruim quando o STF entra. Por quê? Porque por falta do próprio, da própria ação do Congresso Nacional. Então falta o Congresso Nacional ter essa autocrítica. Bom,
só vamos fazer uma lei se nós tivermos condições de regulamentá-la, porque senão vai ficar lá no prelo, vai ficar lá nas prateleiras sem utilidades. Até que alguém reivindica, o Senado tem que intervir, porque não foi feita a regulamentação e os resultados aí são, né, comprometem muitas vezes até patrimônios culturais, como é o caso da vaquejada. Não, e o interessante é que quando o Supremo decide atuar a partir da inércia do Legislativo, aí deputados e senadores, a toque de caixa, tentam aprovar uma lei que é para desfazer aquilo que foi determinado pelo Supremo. Pelo Supremo. Quer dizer, é aquela coisa, quem muito abraça, pouco aperta. Eu tenho sempre falado essa frase. O Congresso quer uma infinidade de leis. Só que não, para fazer uma lei, você tem que terminar, você tem que regulamentá-las através de leis complementares. Quando você começa a botar lei, e não complementa, eu acho que é a mesma coisa de você não fazer quase nada. É como você pega aqui uma quantidade de pacotes e não pode abraçar e começa a cair da sua mão e você termina sem nada nos braços. É a mesma coisa do Congresso, do Legislativo, que não complementa, né, as suas leis com as suas leis complementares. Constituição de 88. Nós estamos aí há 27 anos, é isso? 28 anos da Constituição de 88, ainda quase uma centena de dispositivos ainda precisam de regulamentação. De leis complementares. Está aí, um exemplo típico, está aí. Essa prateleira aí está cheia, conta, mais de 100 leis, né? Mas exatamente porque o Congresso não faz a complementação. Na maioria das vezes falta o consenso, e aí para que não haja a discórdia, para que não haja a disputa, acaba se postergando e passa para outra e no final não faz quase nenhuma. Bom, nós vamos agora fazer um rápido intervalo comercial, agora 12h31. Daqui a pouquinho eu volto com a participação de Dr. Bastos falando sobre política. Temos aqui muitos assuntos sobre política, inclusive política internacional. Hoje é o dia D da votação da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Essa campanha que pode decidir aí os rumos de todo mundo. Mas antes eu trago participações de ouvintes. Tem uma participação do Reginaldo, do Toinho, do Mamá e do William. Eles que são agentes de endemias, estão lá no Cantagalo se dirigindo para a localidade de Desengano, fazendo aí um trabalho de prevenção. Tem uma participação de um ouvinte que reclama que os canais de TV em Itapajé estão fora do ar. Outro ouvinte reclama que há vários dias o posto de saúde do Cruzeiro está com a cadeira do dentista quebrada. Ouvinte reclama que estão fazendo um campo lá nas Pedras Brancas, deve ser um campo de futebol, não sei. E essa obra está fazendo muita poeira e próximo a casas onde moram idosos. Tem a participação de ouvinte que pergunta sobre o seguro safra em Tejuçuoca. Não temos informação ainda. Tudo que podemos adiantar é que não foi liberado ainda o seguro safra nem para Itapajé, nem para Tejuçuoca. Temos participação da professora Célia. Pergunta se é verdade que o governo federal entrou com ação com recurso para impedir o pagamento do precatório da educação. Olha, vamos pesquisar, espero que não, mas vamos pesquisar, professora Célia, e vamos trazer amanhã, no mais tardar, essa informação dentro do Jornal Integração. E temos uma reclamação de um ouvinte, reclamação que é dirigida à Secretaria da Saúde. Estamos no Novembro Azul, inclusive ontem trouxemos uma entrevista importante com o urologista do Instituto do Câncer, que ele fala sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, mas nosso ouvinte reclama que estamos em pleno Novembro Azul e a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, ainda não está realizando o PSA, que é a prova do antígeno prostático, né, que detecta os sintomas de problemas na próstata. Vamos entrar em contato com a Secretaria da Saúde para saber por que esse PSA não está sendo realizado. Bom, doutor Bastos, mais um capítulo, dessa vez um capítulo até constrangedor da Operação Lava Jato. O ex-deputado, atualmente preso, Eduardo Cunha, ele que é réu em tantos dos processos da Lava Jato, arrolou como testemunhas de defesa o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula. E o juiz Sérgio Moro aceitou aceitou a inclusão dos dois
como testemunhas de defesa. E o que fica, o que todo mundo se pergunta, qual a intenção de Eduardo Cunha ao incluir Temer e Lula como suas testemunhas de defesa? Além do constrangimento, né? Porque só em saber que você vai defesa, né? Vai defender o Eduardo Cunha. O Temer, logicamente, que foi do mesmo partido dele durante muito tempo, né? Deve ter acompanhado muitas ações e contrações aí do Eduardo Cunha, né? E na época também o Lula tinha um bom relacionamento. Eu não sei se você lembra, o Lula foi um dos que tentou fazer uma ponte com o Eduardo Cunha na época da eleição dele. Aí foi que o pessoal do PT, não lembro se foi o Rui Falcão, tinha uma ala lá que não queria nem um acordo. Falcão, Mercadante, pronto, aquela turma. Não queria nem um acordo com o Eduardo Cunha, né, e tal, e resolveram deixá-lo de lado. Mas o Lula mesmo tinha pedido a Dilma para não lançar candidato, né, que lançaram o Greenhalgh, né, o deputado federal do PT. E o Lula disse, não entre nessa briga porque vai ficar ruim para você, Dilma. Ela entrou a si mesmo. Então, realmente, Lula e Temer tinham um bom relacionamento com ele no passado. Agora, não deixa de ser um certo constrangimento na situação atual, né, ter que ir lá para... Eu não sei se ele pode também ser ouvido ele pode também ser ouvido na própria presidência, não precisa ele ir lá. Videoconferência, ele pode fazer via videoconferência, não necessariamente ele vai para Curitiba. E eu até acredito que ele possa se recusar. Eu não tenho assim a convicção, mas eu acho que é um direito da pessoa. Bom, eu não tenho nenhum interesse em participar da sua defesa, que também seria muito ruim, porque a represália, a retaliação do Eduardo Cunha seria ainda mais agressiva, se é que tem alguma coisa. Eu estou dizendo assim em tese, né? Não estou querendo, mas de certa forma foi uma situação extremamente ruim, tanto para o Temer quanto para o Luiz Inácio Lula da Silva. E espero que eles tenham bom senso aí e tentem ajudar o Brasil. Acho que o momento agora é de ajudar o país, né, dando as suas contribuições, as suas colaborações, de maneiras que sejam elucidadas, né, as dúvidas que o próprio Ministério Público e a própria Justiça está a tentar esclarecer. Agora, o medo de muita gente é que Lula vá a Curitiba e não volte, né? Porque a situação não está boa. Infelizmente, a gente sabe que o ex-presidente pode ser preso a qualquer momento. Sobre esse assunto, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler José Serra, afirmou, né, em um evento, afirmou, aliás, para a reportagem da revista Veja, que ele considera que há a possibilidade de Lula fugir do país. Isso porque a mulher e filhos do ex-presidente já têm passaporte italiano, e a ação de Lula na ONU, alegando, e essa ação foi aceita pelas Nações Unidas, em que ele alega sofrer perseguição política e judiciária, isso poderia ensejar numa fuga dele e o ex-presidente poderia pedir asilo diplomático, inclusive à própria ONU. Não é como ex-chefe de Estado, ele teria essa prerrogativa. Porque na Itália, eu acho que ele não está muito bem limpo lá na Itália, graças ao Cesare Battisti, né? Que foi ele, exatamente ele, que não deixou extraditar o Cesare Battisti para a Itália. Então eles têm lá uma mágoa do Lula muito grande, porque foi o responsável, né? Só quem tinha direito era o presidente da República, e ele deu não. Então tem esse... Você vê, ninguém faz um mal aqui que não possa pagar amanhã. Agora, se você me perguntar a possibilidade hoje do Lula ser preso, para mim eu estou achando mais distante. Eles estão conseguindo, por incrível que pareça, criar uma espécie de escudo, né, protetor para o Lula, dando essa possibilidade, que agora estão dizendo, tem a história
da presunção de inocência. Eles agora estão dizendo a presunção de culpa. Né? Eu já vi, inclusive, um advogado americano que está sendo até contratado pela defesa do Lula, dando essa história de presunção de culpa. Ou seja, estão querendo persegui-lo, estão querendo incriminá-lo de qualquer maneira. Então isso, de certa forma, está dando, né, está deixando uma certa dúvida, né, na área jurídica brasileira. Tem gente achando, poderia ser menos, né, não precisaria de tanto, no caso aí do Lula e tal, tá sendo direcionado, enfim. Eu estou percebendo que a defesa do Lula está conseguindo criar um fato novo que, de certa forma, vai dar uma aliviada nessa praticamente inexorável prisão que estava todo mundo aguardando a qualquer momento. Mas eu já vejo assim um certo distanciamento, Marta. Eu não sei se o seu ponto de vista combina com o meu, mas a defesa está conseguindo criar, né, esses mecanismos de proteção. Olha, eles foram buscar presunção de culpa, porque tem a presunção de inocência. Todo mundo tem, né, direito à presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Agora, eles estão criando agora uma história de presunção de culpa. Ou seja, todo esse cara aqui é culpado até que ele prove que não é inocente. Aquela frase que foi atribuída ao Daltan Dallagnol, mas que na verdade não foi dito por ele, foi um discurso tirado de contexto, mas uma frase que se espalhou, mas que exemplifica bem essa história de presunção de culpa. Não tenho provas, mas tenho convicção. Pois é. Exatamente, aproveitaram esse termo aí, essa frase, e estão querendo, né, dar uma certa atenuamento na situação do Lula, exatamente porque ele está sendo como se fosse perseguido politicamente e está se tentando incriminá-lo de qualquer maneira. Pois não. Mas o senhor não considera também que a própria evolução na Lava Jato ela está trazendo um certo alento para o PT e para o presidente Lula quando começa a trazer grandes constrangimentos a nomes que apontam o dedo, que tentam incriminar Lula politicamente? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Em você incriminar alguns de outro partido, não inocenta o Lula ou o partido do Lula. Não tem nada a ver. Eu acho que os dois estão errados e os dois vão pagar por isso. Mas eu digo no seguinte aspecto, porque... Como é que você está falando? É porque as delações, muitas delações, já de muito tempo, algumas das primeiras delações já citavam nomes da antiga oposição, que hoje é a situação. Mas essas investigações não avançaram tanto quanto outras investigações, por exemplo, da história do sítio em Atibaia, do triplex no Guarujá. Então, essa certa celeridade na investigação contra o Lula e essa morosidade na investigação contra outros nomes políticos. Isso também não pode trazer um certo constrangimento se Lula for preso nesse instante? Se diz por conta da justiça. Você isso, fala exatamente. Isso. Não, com certeza. Tem também. Por isso é que o Eduardo Cunha foi preso também, para tentar, de certa forma, calar, né, esse discurso. Porque esse discurso estava lá direto. Porque se não tivesse entrado o Eduardo Cunha, esse Lava Jato foi só para destruir o PT. Agora jogou mais um. E tem mais, né, do PSDB, tem não sei, de vários partidos. Uma das coisas que eu vi parar um pouquinho foi lá do Pimentel, né, lá de Minas Gerais, deram uma esfriada também. Eu acho que são tantas pessoas sendo delatadas, né, que fica difícil acompanhar tudo isso, fica difícil você dar uma celeridade a tudo isso. Ao que nós, pelo menos pelo que nós ouvimos e vemos na imprensa, é que a Lava Jato está debruçada sobre as delações da Odebrecht, né? Que é uma lista imensa, uma coisa... Estão esperando aí, que eu acho que essa delação do fim do mundo, eu não estou acreditando muito que vá mudar muitas coisas. O Zé Serra, por exemplo, foi citado em delação que teria recebido 23 milhões. 23 milhões. E que ele ainda não explicou, não deu explicações, né, sobre isso. Perfeito. Bom, vai chegar gente nova aí, com certeza,
E, como disse o Moro, espero que a República se sustente. Né? Pois é, eu acho que vai sobrar muito pouco nome para 2018, viu? Mas vamos aguardar os desdobramentos dessas questões. Bom, nosso último assunto, lembra ao nosso ouvinte que amanhã nós teremos Jornal Integração, coluna Claras Ideias, traremos outros assuntos, outras informações para análise de Dr. Bastos. Mas o nosso último assunto de hoje, doutor, diz respeito às eleições americanas. Hoje, terça-feira, inicia-se concomitantemente em todos os estados americanos as votações para eleger o próximo presidente americano. O que esperar dessa eleição? Mas você já viu que eleição mais complicada essa americana? Que coisa! Eu assisti ontem o Jornal da Globo e vi vi um editorial perfeito do Jornal da Globo, que fala que essa política nos Estados Unidos, em linhas gerais, resumindo, que ela chegou ao nível de que mentir não é uma estratégia, não é uma ferramenta da política. Mentir tornou-se a própria política nos Estados Unidos. Pois é. A que ponto tão baixo chegou essa eleição? Olha que tristeza para a maior democracia, diga-se passagem, do mundo. Né? Não vou falar nem na maior economia, mas na maior democracia do mundo. Olha que fato lamentável quem está disputando hoje a presidência da República dos Estados Unidos. Isso é triste, é lamentável, em todos os sentidos. Mas eu estava falando, o Marden, antes de falar nos candidatos, na história da eleição em si. Né? Eles complicam um pouquinho, deve ter suas razões. Quando eles pegam determinados estados que têm mais delegados, aí a eleição, se você for somar o número de votos, né, de cada um dos candidatos em todos nos 50 estados americanos, seria interessante saber se isso realmente prepondera em relação ao número de delegados eleitos. Porque eu acho que quanto maior o número de eleitores, maior o número de delegados, né? Lógico, Flórida, por exemplo, tem 29, mas já tem lá, não sei se é New Hampshire, que é pequenininho. Então, eles mudam a quantidade de delegados. Mas no fundo, por que não deixar essa... Como no Brasil, rapaz, a coisa bem o voto direto clara, mesmo, né? voto direto, voto sem intermediário, né, sem delegados. Eu acho que isso é brincadeira. Mas eles têm a sua razão e a gente tem que respeitar. Não, interessante é porque isso causa uma distorção. Se temos um exemplo, se no estado A, que tem 10 delegados, o candidato a Hillary, por exemplo, ganhar com 51% dos votos, ela leva todos os delegados. 10. Se no estado B o Trump ganhar com 90% dos votos, esse estado tem 10, ele leva 10. Ele leva 10. Quer dizer, não conta-se a o proporção, número de votos o número de cada. Pois é, isso que eu estou exatamente. dizendo. Era isso depois a gente somar cada número de votos que cada um tirou em todos os estados, e você vai ver que quem ganhou pode ter tirado menos voto do que quem perdeu. Aconteceu em 2004. No caso de Al Gore. Al Gore ganhou no voto popular, mas perdeu para o Bush no número de delegados. Nos delegados. Quer dizer, isso é democracia entre parênteses. Vamos chamar de democracia entre parênteses. Porque, na realidade, Al Gore, sem dúvida nenhuma, seria 1000 vezes melhor do que o nosso George Bush. Né? E, infelizmente, ganhou Bush. Então, a nossa crítica aqui à eleição, ao modelo, né, de eleição dos Estados Unidos. Agora, vamos para os candidatos. Que tristeza, né, Marden, ouvintes, internautas e telespectadores. Que tristeza, né, num país que tem figuras extraordinárias, que tem mentes privilegiadas, e eles vão escolher. Aí é a história dos partidos, né? Agora, para você ter uma ideia, o Partido Republicano tinha, se eu não me engano, 9 ou era 13 candidatos, eu me lembro, mais de 9 candidatos. E tinha pessoas extraordinárias, tinha políticos de condutas ilibadas, né, sérios, que nunca mentiu, nem quando era criança, e, no entanto, não se sustentaram, né, nas primárias, nas prévias. Interessante que nessas prévias dos republicanos, o preferido dos caciques era o Jeb Bush, que era
É o irmão do George. Do George, filho do George Bush. Que dizem que, ao contrário do irmão, é um homem sensato. Perfeito. Um homem equilibrado e que seria uma alternativa do partido. Seria uma alternativa. Mas perdeu nas prévias. Mas era muita coincidência. Mais um Bush. Mais um Bush. Era muito Bush só para um país, né? Eu acho que ele perdeu por causa disso. Apesar que o sobrenome pesou bastante e as pessoas ficaram com medo pela visão belicista deles. Eles são doidos por guerra. O pai foi, né, abriu várias frentes de batalha, o filho a mesma coisa. E eles achavam que o Jeb também faria a mesma coisa. Bom, mas entre Jeb e esse malucoide aí do nosso Trump, esse mega magnata, né, esse bilionário, logicamente que eu ficaria, por incrível que pareça, eu ficaria com o Jeb Bush. Eu ficaria com o Jeb Bush porque ele seria bem melhor, né, do que esse rapaz, né, que vai destruir talvez a economia americana. Eu tenho muito receio desse Trump ser eleito, porque a visão dele é completamente distorcida. Ele jogou para a torcida, pode ter certeza. Ele fazia pesquisa e dizia: o que é que esse eleitorado quer que eu diga? Isso aqui é branco, pobre ou branco de classe média, tá achando ruim a globalização, ele mentiu o pau, tá? Esse aqui tem raiva dos mexicanos, ele mentiu o pau do mexicano. Esse aqui tem raiva dos muçulmanos, eles mentiu o pau. Então era uma pessoa que não tinha realmente convicção nenhuma. Ele não tinha convicção nenhuma. Ele falava de acordo com o interesse, com a necessidade de cada grupo, né, eleitoral que ele participava de encontros e comícios. Então, corre esse risco. Não vou emitir mais uma opinião, eu vou torcer. A minha torcida, logicamente, pela Hillary, também cheia, eivada de problemas, fez coisas erradíssimas. Agora, uma valente, eu tive a oportunidade de assistir no Globo News a vida dessa jovem advogada e a determinação dela em vencer na vida, né? Desde o primeiro momento que ela era advogada, né, lá na saída do Nixon, né, na renúncia do Nixon, ela foi uma das pessoas do escândalo do Watergate. Ela foi uma das pessoas que mais lutou lá. Mas ela teve, quando jovem, uma paixão pelo Bill Clinton. E o Bill Clinton era de Arkansas. Aí ela voltou para Arkansas, ajudou o Bill Clinton a ser governador. E de lá começaram a grande campanha. E defendeu o Bill Clinton por 2 vezes. Na primeira, quando era governador, e na segunda, com aquele caso lá da Mônica Lewinsky, que ela novamente mostrou a bravura de uma mulher, né, de fibra, uma mulher de caráter. Agora, onde foi que ela errou, Marden? Quando começou a colocar, né, os e-mails federais, os e-mails do governo do governo de estado, nos e-mails particulares, e dividia com as pessoas que ela tinha como amigo, né, no ciclo de amizade dela. Então ela teve essa falha, apesar do FBI dizer que não teve nada grave, mas não deixa de ter sido um erro que ela pagou agora, pagou caro. Ela pagou caro. E se perder, ela vai ter a justificativa que a derrota dela foi exatamente por esse erro, né, imperdoável, que o americano não perdoa. Né? Se ela perder, que eu estou dizendo aqui, repito, eu vou torcer para que ela ganhe, Hillary Clinton, que ela ganhe, porque eu acho que ela tem equilíbrio, ela tem mais equilíbrio, ela tem um norte, ela vai dar continuidade ao trabalho do Barack Obama, que eu considero um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Eu considero. Conseguiu superar a crise econômica gravíssima. Conseguiu, né? Superar a crise econômica, teve um equilíbrio, fez mudanças, né, no relacionamento geopolítico do mundo, né, só em ter aberto, né, as portas com a Cuba, que era um problema gravíssimo, fez a parceria da história
do acordo com o Irã, que também foi outro tento para ele. Então ele conseguiu dar uma certa harmonia na geopolítica mundial. Mantém relações estáveis com a China, que era um grande problema também. Grande problema, né? E o Trump já disse, na hora que ganhar a eleição, a primeira coisa vai ser taxar os produtos chineses. Doutor, ele desequilibraria a economia e a geopolítica mundial. Então, vamos torcer aqui, e não é só torcer, precisa mais, diz o Papa Francisco que precisa de oração também. Acho que até o Papa Francisco está orando para não ter esse sofrimento do planeta com a presença desse bilionário Donald Trump. Eu ouvi uma frase ontem, se eu não me engano, do Oliver Stone, que é um cineasta americano. Eu ri muito dessa frase, porque a total descrença dele na política americana se resumiu a uma única frase: o Trump é louco, o Obama é míope e a Hillary não é de confiança. Quer dizer, nós não temos... Votar em quem, né? Não há muitas opções, né? Mas... Bom, o Obama é o quê? É míope, né? É míope. Não tem uma visão estadista na visão dele, mas isso aí é muito... Na visão dele, do Oliver. Isso é absolutamente contestável. Há Né? controvérsia, eu discordo. Eu acho que ele foi extremamente agressivo até, no momento certo, e foi comedido também no tamanho certo. Eu acho que esperar que ele fosse... Porque a visão do Trump é voltar a ser o maior país do mundo, o país mais agressivo. Isso não é país, doutor. Nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo um momento onde a pessoa que tem mais equilíbrio, tem mais harmonia, esse é que é o grande líder. Não é aquele que se impõe mais, faz impor o my way, o estilo americano. Não, eu acho que é a maneira cordata, equilibrada de fazer política, que o Obama foi muito bem, foi muito feliz. Não é à toa que ele está saindo aí com 53% ou 56% de popularidade, né? Pra você ter uma ideia, o George Bush saiu com 27%. Não, e a primeira-dama, Michelle Obama, segundo as pesquisas americanas, é a primeira-dama com maior popularidade desde Jacqueline Kennedy. Pois, veja extraordinário, só. Olha a diferença de uma vida, né, doméstica do Barack Obama, e tu olha a farra homérica do nosso John Kennedy na época, né? Na época que não tinha nada, imagino que fosse hoje. É verdade. Com transparência com tudo. Então, Obama foi um exemplo de pai, exemplo de marido, exemplo de presidente, exemplo de gestor. Eu considero um dos maiores presidentes que a América do Norte já teve. Bom, e o resultado das eleições, provavelmente até sexta-feira deva sair o resultado definitivo, mas o resultado oficial, aliás, até sexta-feira sai a apuração 100% dos votos. Mas o resultado oficial, a depender, se algum dos candidatos tiver margem maior do que se espera, o resultado oficial pode sair antes. É bom lembrar que nos Estados Unidos não há urna eletrônica, a apuração ainda é manual. Pois é. O que demora muito tempo ainda. País atrasado é assim, meu chefe. Vamos ensinar, o Brasil vai ensinar esse povo a votar rápido. Vamos ensiná-los a votar rápido, porque... né, um país como os Estados Unidos, infelizmente, ainda está lá na canetinha e na cédula de papel. E é uma tristeza. Mas eu já ouvi uma explicação sobre por que o cidadão americano não aceita a urna eletrônica. Por quê? Porque, segundo eles, o princípio da democracia é que todo cidadão possa ser um fiscal das eleições. E nem todo cidadão tem o conhecimento técnico sobre uma urna eletrônica, sobre um sistema eletrônico. Claro que é uma coisa deles, né? É uma coisa deles. Tu te lembra bem como é que era antigamente, a história do mapismo dos votos em papel. Tu te lembra muito bem, não precisa você fazer isso. Com a tecnologia, você avançando, você tendo mecanismo de controle e acompanhamento, você pode, sabe o quê? Cada voto vai ser registrado e impresso. Qual era o problema? Impresso, se você quiser, até assina. Então, não vamos
querer retroceder. Mas lá há resistência da própria população. Né? Perfeito, é porque eles não conseguiram evoluir ainda, não. Mas eles chegam lá, são jovens. Bom, doutor, para encerrarmos nossa conversa de hoje, eu trago a participação do nosso amigo Natan. Seu Natan, nosso vizinho aqui Grande Natan. Da Quintino Natan Cunha. Bastos. E o Natan, ele diz: prezado doutor Bastos, gostaria de ter ouvido hoje informações sobre projetos que tragam solução rápida para a bandidagem que canteia a luz clara nas praças de Itapajé. Isso me sinto envergonhado de ouvir tanto assalto, notícia de tanto assalto em plena luz do dia em Itapajé. Desculpe a expressão, Natan. De fato, essa é uma problemática, é uma dramática, Natan. Com certeza, Natan. Itapajé. Com certeza, Natan. E eu estava lendo aqui rapidamente uma reportagem aqui do Diário de uma verdadeira chacina lá em Limoeiro do Norte. Você viu que coisa absurda? Um PM, rapaz, um jovem, né, até evangélico, né, foi assassinado e mais 7 pessoas foram assassinadas, espécie de represália. Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico, Natan. Eu acho que você tem toda a razão. O Estado hoje, que é o responsável direto por isso, e eu ouvi isso da boca do deputado Danilo Forte Bastos, é um dos problemas que eu levo todo santo dia para o governador Camilo Santana. Que o governador Camilo Santana hoje tem uma ligação muito grande com o deputado Danilo Forte. E eu levo isso diariamente, mostrando para ele a necessidade, né, de um reforço no contingente policial aqui em Itapajé. E ele disse: deputado, infelizmente nós estamos sem condições, nós estamos sem pessoas, o nosso contingente humano não tem a menor condição, mas lhe garanto que na primeira oportunidade eu vou lhe dar a notícia da implantação de uma companhia no município de Itapajé. E antes que isso aconteça, o que eu posso lhe fazer é colocar à sua disposição o raio, né, que é para fazer visitas mais frequentes, etc. e tal, que seria uma maneira de atenuar o sofrimento da nossa sociedade. E eu, infelizmente, Natan, concordo com você, em gênero, número e grau, precisamos urgente tomar uma atitude. E essa atitude nós estamos buscando junto às nossas autoridades, nosso deputado federal e o nosso governador Camilo Santana. Sem nenhuma dúvida, nós estamos buscando sempre e insistentemente. Bom, claro que o assunto de segurança pública demanda muito tempo, muito debate, mas eu quero trazer só uma informação rápida, do plantão policial de ontem, para que nós tenhamos uma ideia de que segurança pública não é somente aumento de efetivo policial. Nós temos que pensar de uma forma bem mais ampla. Ontem a Polícia Militar, por volta de 11h40 da manhã, prendeu um fugitivo da cadeia pública de Trairi, prendeu aqui em Itapajé. Essa pessoa havia fugido 8 vezes da cadeia de Itapajé e foi transferido para o Trairi para tentar dar aí um freio nessas fugas. De Trairi ele já fugiu 4 vezes. Quer dizer, uma pessoa que fugiu 12 vezes da cadeia, no período o quê? De 2 anos, 3 anos? Quer dizer, nós temos que pensar também em reforma completa do sistema penitenciário, mudanças de leis, enfim. É um assunto muito, muito complexo. Perfeitamente, Marles, sem dúvida nenhuma. Aí vem a história de uma boa delegacia, de pessoas, né, da Polícia Civil, insuficiente em quantidades necessárias, um presídio digno, né, para as pessoas e seguro, né, que seja digno e que seja seguro. Não é justo você também botar um preso numa masmorra que o sujeito foge de qualquer maneira, não só porque é uma vontade de alguns, mas pelas condições desumanas, muitas vezes desumanas, que os nossos presídios oferecem, né, aos detentos. Então, esses 3 itens a gente precisa trabalhar, mas sem dúvida nenhuma, Natan, amigo Natan, um abraço, obrigado pela sua mensagem, pelo seu questionamento aí da falta de tudo isso.
e pode ter certeza que nós estamos do seu lado para defender todas essas suas vontades e esses seus interesses. E nós não podemos desistir jamais da tentativa de ressocialização, né? Sobretudo dos mais jovens. Perfeito. Né? Pô, perfeito. O Estado também tem que investir nisso. E outra coisa, não esquecer também a história da educação, do lazer, do esporte, da cultura, da arte, que muitas vezes voltam, né, para o caminho da seriedade, do caráter que o jovem, infelizmente, que não teve a oportunidade, desviou-se.